Bom dia a todos. Quero nesta manhã deixar uma palavra de Deus para você, para cada um de nós, que possamos meditar na palavra do Senhor. Números capítulo 12 diz assim: Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher etíope, que tomara, pois tinha tomado a mulher cozida. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Ou tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três saia da tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acenderam e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Meus queridos e amados irmãos, meus amigos, a palavra de Deus ela é luz para os nossos caminhos, ela é lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus para o homem, ela é lei. A palavra de Deus não é amuleto da sorte. A palavra de Deus é para nós estatutos de Deus para ser observada e obedecida. E nós vemos aqui que muitas vezes as pessoas não temem a Deus. E elas falam coisas que realmente ofendem o coração de Deus. A pior coisa que existe é quando você se levanta contra alguém que vive na presença de Deus. A pior coisa para o homem é recusar o conhecimento. Louco é aquele que recusa o conhecimento. Mas muitos têm servido a Deus por deduções, religiosamente, não de coração puro e limpo. E nós precisamos de uma coisa: precisamos obedecermos a Deus. Nós queremos que você entenda que a vontade de Deus é que o homem obedeça a Deus. Deus não se importa com sacrifícios, mas sim em que o homem obedeça a Deus. A palavra de Deus diz que Deus não tem prazer em sacrifícios, mas sim em que o homem obedeçam a sua palavra. Quando Miriam e Arão falaram contra Deus e contra Moisés, eles deduziram que Deus falava através deles também. Mas Deus, ele realmente fala com quem ele quer. Deus, ele cumpre a sua palavra. Em uma casa, por exemplo, Deus fala primeiro com os pais, depois com os filhos. Porque os pais são autoridades sobre os seus filhos.
E naquela época, Moisés era autoridade sobre todos da casa de Israel. Mas para muitos, a palavra de Deus não tem importância alguma. Ele acha que a palavra de Deus é alguma coisa manipulável, que pode mudar devido ou com as circunstâncias da vida. Não. A palavra de Deus, ela é a mesma ontem, hoje e ela será eternamente. O Senhor Jesus, ele fala que passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Miriam e Arão semearam contenda entre os filhos de Israel, entre a casa, entre a família, porque ali era uma família. Moisés, Arão e Miriam são irmãos. E eles acharam que Deus realmente falava com eles como falava com Moisés. Mas não, Deus havia escolhido Moisés. Deus havia designado Moisés em uma missão. E eles acharam que não, eles podiam mudar a palavra de Deus. Eles podiam mudar os estatutos de Deus. E o que aconteceu? Quando eles falam, Deus ira contra eles. E Miriam se torna leprosa. Muitos hoje estão leprosos, espiritualmente falando, por não obedecer, por recusarem o conhecimento, por não dar ouvidos àqueles que têm a palavra de Deus realmente no coração para transmitir. Então você precisa abrir o seu coração para Deus. Você precisa abrir a tua vida para receber o que Deus tem para a tua vida. Os céus e a terra vão passar, mas o Senhor Jesus disse, as minhas palavras não hão de passar. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus. Tiago fala lá em Tiago, né? Capítulo, se não me foge a memória, capítulo 2, que o homem, né, não pode ser como aquele que olha no espelho e ele sai e já não sabe mais como é o seu rosto. Aí ele fala assim também é o homem que ouve. Diz aqui assim, ó, tornai-vos, pois, praticantes, Tiago 1:22, da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Você engana você mesmo não praticando a palavra de Deus. Quando você pratica as coisas que vão contra os estatutos de Deus, você engana você mesmo. Ele fala que nós temos que ser praticantes, não somente ouvintes. Porque se alguém ouve a palavra e não pratica, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Assim são as pessoas hoje. Eles vão nos cultos, nas igrejas, né, em busca de bênçãos, mas saiu dali, já esquece o que a palavra de Deus significa e continua praticando coisas que desagradam a Deus, trazendo maldições para a família, trazendo lepra espiritual para a vida, para a família toda. Nós precisamos sermos praticantes da palavra de Deus, não somente ouvintes. É necessário ouvir e praticar. Pense nisto. Pense nisto. Há tempo de se arrepender.